Cara, a gente vem de uma temporada muito bem sucedida em Portugal, né? São Paulo. Portugal, depois São Paulo. E quando eu digo bem sucedida, para mim, bem sucedida é quando alcança uma comunicação, né? Eu estou muito feliz, a gente está, né? Que a peça está se comunicando lindamente com a plateia. É muito bom você terminar uma sessão e você ver que as pessoas estão entregues, estão de uma certa forma emocionadas ou estão refletindo. E tem sido maravilhoso, assim, a gente realmente tem pensado em estender essa peça o mais longo que a gente possa e mostrar para o maior número de pessoas. Uns 20 anos fazendo. A gente está orgulhoso, realmente, porque eu acho que quando tem essa comunicação no teatro é tão mágico, né? É difícil, às vezes, uma peça que diga, assim, aos olhos das pessoas que seja que as pessoas gostam de ver e que se comunica ao mesmo tempo, que diga alguma coisa para elas, né? E a gente tem sentido isso, sem modéstia nenhuma, né, assim, a gente falar, porque não é assim, ai, como a gente é maravilhoso, nada disso. É porque realmente a gente conseguiu achar um texto que eu acho que toca num momento, assim, importante, fala de coisas importantes nesse momento. E o nosso diretor conseguiu fazer com que fosse uma peça bela mesmo, assim. A gente reflete sobre um monte de coisa de uma forma tão bela, tão lúdica. E acho que isso chega de uma forma linda nas pessoas. E a gente vê o resultado na plateia. Então, e participar daqui do Festival de Curitiba eu acho um luxo, porque esse festival realmente tem uma qualidade, né? A gente está muito, tipo, hoje que a gente vai se apresentar aqui, os nossos concorrentes são maravilhosos, né? As peças que estão ao mesmo tempo com a gente são maravilhosas. Peças, né? Que a gente queria assistir não pode seguir. Enfim. Na verdade, a gente estava fazendo um trabalho juntos, eu e o Jane, a gente estava já há um tempo buscando algum projeto para fazer. E aí eu faço umas pesquisas de texto e tal, estava querendo também ensinar alguma coisa que me dissesse respeito. A gente chegou num outro texto, que era a história de dois irmãos, uma coisa assim, e aí na época a gente estava também trabalhando juntos, e aí o Gênio falou, vamos chamar o Tosi, vamos ler esse texto. Nós lemos esse outro texto, mas a gente gostava dele, mas tinha alguma coisa ali que não era exatamente o que a gente queria contar naquele momento. A gente se deparou com um problema dos direitos também do texto. Foi quando eu me lembrei desse outro texto, que é Os Guardas do Taj, que eu tinha lido, já tinha feito uma tradução dele, e era um texto muito querido, assim, porque quando eu li, eu achei ele emocionante, ele falava de coisas importantes. E aí eu falei, tem um texto, vamos ler se vocês também gostam, se bate em vocês do jeito que me bateu. E quando a gente fez a primeira leitura de mesa, terminou, a gente se olhou e eles assim, nós vamos fazer essa peça, a gente tem que contar essa história. Então foi um encontro muito feliz, assim, nesse sentido, porque foi muito rápido que isso aconteceu. Na sequência a gente convidou a Maureen Forte para produzir, assim, que o Gianni já tinha trabalhado, eu já conhecia também, o Tosi também conhecia. E elas também se apaixonaram pelo projeto, porque era um projeto que eu acho que o principal dele, ele fala de coisas que a gente queria falar, que a gente acha importante de trazer à tona o tempo todo. É um texto, apesar de ele acontecer em 1600 e pouco, que é na inauguração do Taj Mahal, ele é um texto muito contemporâneo, assim, sabe, no que está ali por trás dele, no que está embaixo. E ao mesmo tempo ele também é um texto que comunica facilmente. Então eu acho que ele atinge vários públicos. O público que está buscando entretenimento, que de repente se depara com algumas questões que a gente levanta ali, e também se você pode vasculhar e encontrar outras camadas, né? Eu acho que esse é um texto, na verdade, que isso que ele acabou de dizer é muito legal sobre essa peça. É uma peça que as pessoas primeiro não sabem o que elas vão esperar. Os guardas do Taj, ninguém dá nenhuma dica. E a peça começa de uma forma muito, muito leve. A amizade de dois guardas e de repente ela vai para um outro lugar. Esse outro lugar eu entendo quase como uma missão desse espetáculo, porque a gente consegue atrair um público bem popular mesmo, por se trabalharmos com televisão e coisas do tipo. Eu acho que as pessoas não esperam o que acontece com a peça. Esse não esperar é quase que uma forma de você fazer as pessoas pensarem um pouco sobre a vida delas, sendo que elas não estão procurando isso nesse momento, mas faz refletir. Então eu acho que é uma peça que comunica muita coisa e a gente tem alguns feedbacks das pessoas que passam a semana pensando sobre o espetáculo. Por que aquilo aconteceu daquela forma? Tem uma coisa que então, a gente também legal. Passa muito tempo pensando sobre o espetáculo
ainda durante a temporada. Verdade. Em vários momentos eu me pego assistindo, né, o espetáculo, acompanhando, em casa mesmo, sabe? Tentando falar, será que eu não estou agindo de maneira também, né, sem questionar, agindo de forma mecânica? Então acho que isso o tempo todo bate na gente. Então a gente é muito feliz de contar essa história. O que eu acho que é o grande segredo do texto, do autor, assim, o grande barato do texto mesmo, é que ele te desmonta de várias maneiras, assim. Ele não é um texto leve e ele tem momentos de humor ao mesmo tempo. Ele começa como um texto, quando você vai lendo e vai assistindo, ele começa te enganando um pouco e de repente ele te puxa o tapete. Então os personagens eles começam de uma maneira e eles se transformam durante o espetáculo aos nossos olhos. Então, de verdade eu não li a sinopse, mas ele não é necessariamente um espetáculo leve, mas ele tem uma beleza, que a beleza nem sempre está na leveza, né? Está às vezes na poesia, e a poesia nem sempre é uma coisa, não precisa ser uma coisa leve ou florida ou alguma coisa assim. Mas eu acho que a leveza do espetáculo... Está na contundência dele, muitas vezes. A leveza do espetáculo está justamente porque a ótica do espetáculo é através da amizade deles. E quando você fala da amizade de dois homens, duas amigas, da amizade, é leve, porque se complementa, é gostoso, é confortável estar ali. Só que conta a história dessa amizade passando por situações um pouco mais complicadas e bem até trágicas. Mas como a ótica é pela amizade deles, eles estão sempre eles ali. Os dois amigos que se gostam, entendeu? Então, essa talvez seja a única forma de dar uma leveza. Eu acho que esse é o mérito desse texto. Momento algum alguém fala assim, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, a gente está ali junto, somos amigos, só que passando por situações realmente adversas que vai mudar a vida deles, e no frigir dos ovos você acaba pensando, meu Deus, por que cada um escolheu desse jeito? Por quê? Será que eu escolho também assim? Será que eu sou assim? Será que eu sou... É muito legal porque o diretor ele divide os personagens muito, um pelo coração, o outro pela razão. E você sai do espetáculo e fica pensando assim, qual dos dois sou eu? Acho que essa é a grande mote da peça. Você fala assim, eu escolho igual a ele ou eu escolho igual a ele? Porque se eu escolher igual a ele, talvez... No fundo, acho que todo mundo é um pouco de tudo, né? Eu acho que tem isso também. A gente é racional, né? A gente é racional, mas a gente também faz várias vezes o coração... Tem uma coisa que mais uma tentativa até de busca nossa ali com os dois atores, né? E deles mesmo, era de temperar esses personagens, né? Para que eles não fossem tão polarizados. E ao mesmo tempo, a primeira vez que a gente leu o texto, eles ficaram pensando, será que a gente não está em personagens trocados? Assim? Porque se eles não estavam em personagens invertidos. Porque eles tinham uma leitura de que talvez eles tivessem as personalidades do outro personagem. E aí, durante o processo, a gente foi descobrindo que a gente tem todos esses lados, né? E eles foram se descobrindo muito mais aqueles personagens do que eles imaginavam que eram. A gente achou que estava trocado no início. A gente falou, na nossa amizade, a gente é amigo há 15 anos, a gente falou, na nossa amizade, eu sou um, ele é o outro. Depois descobriu que não. Por exemplo, seria muito mais fácil, talvez, eu fazer o sonhador, porque eu imprimo mais rapidamente essa coisa do doce, do sonhador, né? E o Tosi é muito mais prático, mais duro, assim. Seria o oposto dos nossos personagens. O meu personagem é o duro e ele é o sonhador. A princípio, seria mais cômodo a gente fazer o oposto, mas é isso que ele está falando. Quando a gente começou a fazer esse personagem, a gente descobriu que, claro, o ser humano tem um pouco de tudo. Eu tenho esse cara duro dentro de mim, eu tenho esse cara sonhador dentro de mim e ele também. Então... E é uma descoberta pessoal nossa, né? Porque você teve que lidar com o seu duro e eu tive que lidar com o seu duro. Eu tive que lidar com o meu sonhador, quer dizer, porque eu também me achava um cara super aí de repente, me identifico tanto com o Babur e ele também, então quer dizer, é muito louco. O teatro tem essa mágica, né, realmente. E por um acaso é muito interessante, né, como a vida se imiscui com a arte, né? A gente faz dois amigos irmãos. E nós somos muito amigos na vida, assim, e a gente é meio quase como eles, estamos sempre diferentes pontos de vista, meio quase em atrito, mas se gostando muito. E o Rafa também é muito nosso amigo, e as produtoras também. Então é uma peça que virou muito de amigos, assim, e a gente fala sobre uma amizade. É muito legal ter esse paralelo entre a vida e a arte, assim, nesse momento. Eu acho que essa história é uma grande vontade de contar a história de dois amigos, sendo que é contada por dois amigos. Porque não foi nenhum esforço, tem que construir. O Babur é completamente apaixonado pelo Humayun, apaixonado, eu digo,
amigo mesmo, né? Complementar, quer que ele seja feliz. E não precisa ser construído isso já existe. Então, eu acho particularmente que essa é uma das grandes belezas assim, desse espetáculo, é que a gente não vê muito texto e espetáculos em geral falando sobre amizade entre dois homens, uma amizade, né? Exatamente, dois homens. Amizade de irmão, não quer dizer que... Como a peça acontece na Índia, eles têm uma relação um pouco mais íntima, os homens eles não têm essa coisa tão machista que a gente tem, né, latina e tal, então isso já vem no texto, mas ao mesmo tempo isso bate de frente com os nossos próprios preconceitos, né? Nas relações, nos relacionamentos, porque a gente não se encosta, isso aqui vai passar uma informação errada que eu não quero passar, do que eu tenho, você entende? E não é isso a vida, não é disso que a gente quer falar, não é assim que a gente quer viver, né? Então veio de encontro um pouco com esses nossos questionamentos também do lugar do homem na sociedade, da maneira que a gente vê a posição de como a gente tem que se comportar, assim como as mulheres elas questionam isso, como elas têm que ser vistas, e o homem também tem isso. Eu acho que a gente tem um compromisso de contar histórias e fazer projetos que nos digam respeito e que tenham alguma coisa a dizer. Isso eu acho essencial. Agora, especialmente sobre política, o que a gente sempre conversa é que a gente opta por falar em política nas nossas escolhas. Então isso está no palco e está no espetáculo. Se você assistir o espetáculo, você vai ver que ele tem um contexto político foda. A peça não é a política, ela é a partidária só. Então, assim, eu acho que cada artista escolhe dar sua opinião e se posicionar de uma maneira. Nesse espetáculo especificamente, no nosso convívio, nós descobrimos que a gente quer falar sobre temas e coisas que nós achamos importantes e políticos através do que a gente está contando ali no palco. Então, acho que é o nosso grande desabafo, assim, é um lugar onde a gente tem um espaço, né? O teatro ele permite fazer isso também, e também sem ser de uma maneira impositiva também. Então a gente quer mostrar os lados e quer deixar isso em aberto para quem está assistindo se questionar e fazer as suas escolhas. Eu acho que isso é o fundamental. É muito engraçado, verdade, né? As pessoas saem do espetáculo e elas não falam especialmente sobre uma. Geralmente o espetáculo tem sempre o seu ápice, né? Assim, fala assim, aquele momento. Eu já ouvi tanta gente falar que se ateve, que se apegou a momentos tão diversos da peça, porque você traz aquele contexto muito complexo para o que pega na tua vida, entendeu? Então, às vezes, alguma frasezinha, isso, aquilo, muda completamente a percepção e você fica surpreso. Eu me lembro que a pessoa falou assim, nossa, aquela hora que você fala que ninguém é obrigado a nada na vida, eu falei, ela falou assim, cara, é isso que eu precisava ouvir. Eu falei, nossa, aquela frase, tipo, jogada no meio da peça. Quer dizer, eu acho que o legal desse espetáculo é que ele fala de muitas coisas. E isso dá uma possibilidade para o público se identificar com o que eles quiserem. Então, não tem muita regra. Eu acho que para mim tudo começa com um governo que quer um povo burro. Tá? Se o governo quer manter o povo burro, ele não quer nem educar, nem oferecer cultura. Mantendo o povo burro, você mantém um povo no cabresto. Aí a gente chega numa realidade do Brasil onde as pessoas realmente não se preocupam com educação nem com cultura. Uma peça de teatro pode mudar a vida de uma pessoa. Mas isso acho que não é interessante para que seja... Porque, mas a prioridade é o hospital. Gente, a prioridade é o ser humano. A prioridade é o cara saber quem ele é, o que ele pode esperar da vida dele, saber se posicionar e saber o que... E aí poder ser alguém. Então, para mim, falando de uma forma mais macro, que eu não vou meter num detalhe, mas assim, de uma forma mais macro, é muito angustiante, assim, hoje não temos patrocínio, porque isso é decorrente de uma série de políticas públicas de um governo que não quer que o povo evolua. Eu acho que isso, para mim é isso. Só isso. É sempre uma luta, né, para você levantar um espetáculo, seja o que for. Até a gente tem um pouco mais de facilidade quem trabalha com televisão, porque tem um público que vai mais, óbvio. E tem gente que até acha isso uma coisa meio pejorativa e acha que a gente não pode ficar falando sobre isso. Mas a gente tem muita dificuldade também. A gente, por exemplo, não tem grandes patrocínios para essa peça. A gente está indo para o Rio agora, ali meio que suando, a gente não ganha rios de dinheiro, como todo mundo imagina, né? A gente está muito afim de se comunicar, mesmo. É muito isso, né? Acho que quem faz teatro está muito afim de se comunicar de alguma forma e tem muitas dificuldades. Agora, é engraçado que as pessoas, né, teve pouco tempo atrás falando que o teatro está morrendo, né? Eu ia falar sobre isso agora. E é muito louco. Quando a gente faz uma peça dessa, que vê essa plateia
poxa, ali no final, assim, entregue, a gente fala, poxa, o teatro não está vivo, né? Está muito vivo, assim. O ator é sempre pelo amor. Mas qualquer pessoa que tenha escolhido uma profissão chamada ator, ele já é um maluco que está fazendo pelo coração. Ninguém racionalmente escolhe ser ator. Escolhe ser qualquer outra coisa menos ator. É a profissão mais difícil para se conseguir emprego. Você é subjugado, tudo é muito complicado. Então, assim, estarmos no palco já é um gesto de amor. Além disso, fazer teatro é mais ainda, porque é uma vontade de a gente comunicar o que faz sentido pra gente. Quando eu faço um trabalho X, Y, Z, no cinema, na televisão, seja onde for, e não me faz um sentido, é quase que uma coisa que é vazia. Quando a gente escolhe um texto que fala, é sobre isso que eu quero falar, para um público que vai assistir, isso é muito mais por amor do que imagina. A gente nem, obviamente... Teve uma... Acho que, assim, voltando um pouco na sua pergunta, tem uma coisa que eu acho super importante da gente lembrar o tempo todo, nós estamos fazendo realmente um espetáculo que a gente tem mais possibilidade de patrocínio, porque temos 2 atores que têm visibilidade, então as empresas acabam se interessando e voltando os olhos para isso. Dentro disso também fizemos uma escolha arriscada, que era não fazer exatamente o que se espera desses 2 atores, ou que as empresas gostariam de apresentar para o consumidor dele. Então a nossa política também está nessa escolha, assim, que você vai levar para esse espectador e ao mesmo tempo acho que a gente precisa lembrar da grande dificuldade de se fazer teatro. Cada um tem uma sua dificuldade, sabe assim? Cada um tem uma... A Guida Viana, quando ela recebeu o Prêmio Michel lá no Rio de Janeiro, ela fez um discurso lindo, assim, que rebatia um pouco o discurso do Fagundes, e que os 2 discursos eram absolutamente diferentes, mas os 2 tinham coerência dentro da sua própria ótica, né? Mas ela nos faz sempre ter esse olhar também para o teatro que está aí, das pessoas que não têm visibilidade, da dificuldade de se fazer, e que eu acho que a gente precisa realmente das políticas públicas, né? Que dê voz a isso, para a gente ter essa diversidade de vozes no teatro. O teatro precisa dessa diversidade. Do teatro que você faz, que eu quero fazer, ensaiar sozinho com o meu amigo que é um puta ator na minha casa e fazer, e apresentar e levar, ao mesmo tempo que eu também quero dar voz ao que a gente está com vontade de contar e aproveitando o que eles podem trazer também e levando essa história para um público que talvez não vá no Sesc, né? mas quer ir ver um espetáculo de entretenimento e de repente se depara com o primeiro contato com um espetáculo que mexa de alguma maneira com ela, assim, com a visão de mundo da pessoa. Isso não tem o menor cabimento, isso não vai passar, você não conquista um direito e depois perde. Não acho que tem que ser, obviamente a gente tem que se manifestar, mas eu acho tão absurdo que eu não... É tão absurdo que não vale... Piada, parece piada. Parece piada. Parece uma anedota. Realmente, como é que você desregulariza? Porque a gente ainda, quando você está falando do ator, a pessoa vê, você sabe que ele é o ator. E todo o resto que trabalha, que rala, que faz tudo acontecer, que acorda, que trabalha mais que a gente. Estava, por exemplo, de madrugada montando o nosso palco, enquanto a gente dormia para poder fazer o espetáculo. Como é que você desregulariza isso? Isso não existe. Então, isso não vai... Eu sei que a gente está num momento que tudo está flor da pele. Então, qualquer coisinha, a gente já fica desesperado, já quer jogar pedra. E isso, para mim, é um momento perigoso para o nosso país, porque eu tenho medo realmente dessa energia, dessa vibração. E isso tomou uma proporção enorme, mas é um absurdo, não vai acontecer. Quer dizer, não sou Deus para dizer que vai acontecer, mas se for acontecer realmente, aí eu vou jogar pedra lá também, junto com todo mundo. Pode deixar acontecer. Não pode deixar acontecer. Isso não tem cabimento, gente. É piada mesmo, como o Rafael disse, pode ser uma piada. Pois é, o João, ele foi um grande âncora, assim, desse projeto. Ele entrou um pouquinho depois, foi até bom você chamar o João aqui, que ele está sempre muito presente, apesar de nem sempre poder estar de corpo presente no espetáculo. A gente estava eu estava num processo fazendo outros trabalhos ao mesmo tempo que estava ensaiando, e eu já tinha trabalhado com o João a gente tinha dividido direção num outro espetáculo, e tinha sido uma parceria muito feliz, assim, a gente se dá muito bem, tem visões de mundo muito parecidas, e ele é um cara extremamente generoso, né? Um cara que é um diretor que está no mercado há muito tempo, e eu sou um diretor novato, então ele, com a sua generosidade, assim, ele
veio e entrou no projeto e ouvia as minhas ideias e, sabe, assim, ele ajudou a condução de tudo, então foi uma figura fundamental. A gente até fala que ele é meio mãezona, eles falam, você fala, que eu sou o pai que dá pito e o João E o João tem essa característica mesmo, ele é muito agregador, assim. E tem eu acho que a maior palavra que o maior adjetivo que eu daria pro João é essa coisa ligada à generosidade mesmo, sabe? De um cara que ele já tá Ele é um grande encenador. Ele é um grande... Uma bagagem enorme. Então, ele veio com uma maior disponibilidade do mundo, que só pessoas talentosas e generosas fazem, né? E me abraçou de uma maneira incrível, então... A gente brinca que a gente tem um personal diretor e uma personal produtora, né? Porque somos todos em dois atores, 2 diretores e 2 produtoras.